a insegurança de Nicodemos. No Evangelho de João, no capítulo 3, Nicodemos, nós temos a história de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era um sacerdote lá da época. Ele era príncipe dos sacerdotes. Quer dizer que era uma autoridade religiosa bem considerada. E ele se interessou em saber de Jesus sobre as verdades espirituais. Mas se ele fosse durante o dia procurar Jesus, aquele Messias que estava ensinando para o povão, as multidões, aquele homem que saiu do nada, eles não sabiam nem de onde que ele tinha vindo. Ele não tinha estudado com eles os pergaminhos sobre a lei. Como é que aquele homem humilde, que andava acompanhado de pessoas que eles consideravam gentinha, pessoas que eram preteridas pela sociedade, pessoas doentes, pessoas pobres, com defeitos físicos, pessoas, segundo eles, pecadores, defeitos morais. Ele andava rodeado por essas pessoas, Jesus. Que essas pessoas andavam atrás de Jesus como a mariposa procurando a luz. Por isso, assim, que eles andavam atrás de Jesus. Aquele carisma de Jesus que alimentava a todos. E aqueles sacerdotes não estavam entendendo nada. E Nicodemos se interessou em saber. Mas ele, se ele fosse durante o dia, o que o povo ia falar? O povo lá deles, os fariseus. Então ele foi procurar Jesus à noite. Procurou Jesus à noite, para ninguém ver. E foi procurar Jesus e perguntar a Jesus o que era necessário para o homem entrar no reino dos céus, que Jesus veio falar sobre o reino. E o que é necessário? Jesus entendeu a dificuldade de Nicodemos. De procurá-lo à noite, Jesus entendeu logo. Escondido, para ninguém ver. Tem muita gente, até pouco tempo, era assim. Eu vou à casa espírita, mas ninguém pode saber que eu vou à casa espírita, não. Que sei lá o que o povo vai falar. Era tudo escondido. Hoje, graças a Deus, o entendimento alargou. O pessoal está entendendo. Que antes não era. Era tudo escondido. Né? Depois o povo vai falar o quê? Que eu estou procurando a doutrina espírita e tal. Ninguém pode saber, não. Mas acontece que Nicodemos foi com essa intenção. Jesus entendeu ele. E explicou para ele. Aquele que não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Nicodemos entendeu e falou: nascer de novo como? Tem que entrar de novo no ventre da mãe? Nascer de novo. Jesus falou: aquele que não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino dos céus. A água representa a materialidade, que nós sabemos. Até mesmo a ciência nos prova que a água representa a matéria. Inclusive o nosso corpo, a maior parte não é água, não é líquido, não é? E pelos estudos, a vida surgiu de onde, gente? Da água, né? Então, quando Jesus falou isso, a água do Espírito, nós entendemos que é o quê? Reencarnação. É o nascer de novo. As vidas sucessivas, que uma vida só não dá. Para você aprender e praticar como a gente quer e a gente deve. A gente vai aprendendo aos poucos. Uma vez também não dá conta. Nós gostamos de aprender passo a passo, não é? É isso. Então, mas o maior mandamento, quando os saduceus, que era uma seita entre os judeus, a seita materialista, e os fariseus, que já eram uma seita espiritualista, eles se divergiam, andavam com querelas um com o outro. Porém, diante de Jesus, foi uma ameaça para eles, foi uma ameaça comum. Aquele homem está ensinando coisas e o povão acompanhando ele,
Ah, mas estão deixando a gente? Desmoralizando a gente? Então, foram perguntar a Jesus qual é o maior mandamento. Moisés tinha deixado os 10 mandamentos, né? Perguntou, ele não vai saber qual é o maior mandamento. Pois todos são necessários, não são? Todos, os 10. Jesus, com a prudência e assistido por Deus, o que ele falou? Amar a Deus acima de tudo. Este é o primeiro mandamento. E tem um outro que é similar a ele. Amar o próximo como a nós mesmos. Ainda falou assim, aqui está resumido toda a lei e os profetas. Tudo que vocês sabem está resumido. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Fechou o triângulo. Deus no ápice, eu, o outro. Fechou o triângulo. É ou não é, gente? Jesus respondeu assim para eles, calaram, falar o quê? Então aí nós sentimos a caridade fechada nesse triângulo. Eu tenho que me amar, me compreender, ter paciência comigo. E para conseguir ter a paz, a serenidade, a tranquilidade, a felicidade que eu almejo, eu vou trabalhar as dificuldades íntimas que estão em mim. É caridade? É. E vou passar esse sentimento para o próximo, para entendê-lo também. Esse amor para o próximo. Os preteridos, na história de Jesus, nós vemos as mulheres. As mulheres, naquele tempo, eram consideradas inferiores, em algumas civilizações até hoje. Jesus dava atenção às mulheres, conversava com elas. A mulher adúltera, Jesus deu atenção. Quando ela veio correndo, ia ser apedrejada, o que aconteceu? A lei de Moisés, que era a lei que eles tinham até então, dizia que a mulher que foi apanhada em pecado, em adultério, deveria ser apedrejada para ser punida e servir para os outros, servir de o quê? Exemplo, né? Se Jesus falasse, não pode apedrejar, ele estaria contra a lei. Que a lei que eles tinham era essa. E se ele falasse assim, se ele falasse, pode apedrejar, ele estaria contra o que ele estava ensinando, que era a caridade e o amor. Eles pensaram, agora sim, ele não vai ter saída. Jesus olhou, mestre, a lei de Moisés manda apedrejar, e essa mulher foi apanhada em erro, em adultério. E agora? Jesus diz que se cumpra a lei. Atire a primeira pedra, todos com as mãos cheias de pedra. Atire a primeira pedra, aquele que nunca errou, aquele que nunca pecou. Jogaram as pedras no chão. Foram saindo um atrás do outro. Quer dizer que eles, pelo menos, nem tão hipócritas eles eram, né? Foram saindo um atrás do outro. Jesus ficou escrevendo com a varinha, escrevendo na areia. A mulher, ficou a mulher e Jesus. Jesus olhou para ela e falou assim, ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vai e não tornes a errar. Quer dizer, dessa vez, você teve uma moratória, né? Você recebeu a lição. Mas não humilhou a mulher, não, só falou isso. Vai e não tornes a errar. Não maltratava, não humilhava ninguém. Então, a mulher samaritana, aquela mulher que Jesus estava andando lá para os bandos de Samaria. Samaria, você sabe que é o território que era inimigo de Jerusalém. Tanto que eles tinham até um templo dissidente, não é? Lá em Samaria. Porque o pessoal samaritano era uma raça já misturada, por quê? Porque era invadida lá na Palestina, aquele meio da Palestina, porque a Judéia no sul, o meio, que era Samaria, e o norte, a Galileia. Só onde Jesus foi morar, na Galileia, onde estava Nazaré, a cidade Maria. Mas ali, em Samaria,
Viviam aquelas pessoas que, segundo eles, a raça era muito misturada por aqueles reis invasores que tinham muitos costumes proscritos, e os judeus zelavam muito pelas práticas exteriores, as roupas próprias para fazer o culto, aquela coisa assim. E os samaritanos não. E eles andavam em guerra. Jesus vai e encontra aquela mulher lá na beira do poço, tirando água. Jesus conversa com ela, falou: eu estou com sede, você me dá um pouco de água. Pelo sotaque de Jesus, ela percebeu que Jesus era um judeu, de lá da região do sul, que era aqueles que se achavam que tinham mau conhecimento, quer dizer, que sabiam mais sobre Deus. Como é que dava tanta atenção a ela? Ela falou: meu senhor está conversando comigo? Falou: sim. E foi conversando com ela, dando para ela maior atenção, e ela foi se convertendo ali, sentindo ali aquele carisma de Jesus, que foi uma conversa maravilhosa. Jesus mandou ela aí levar água para as outras pessoas, e não falou da vida particular dela, mas com cuidado, para ela entender que ele sabia das coisas. Vai entregar seu marido. Ela falou: senhor, eu não tenho marido. Ele falou assim: você tem os 5 relacionamentos. Falou com ela: vai e leva para eles. E leva para todos e fala que dessa água é a água que ninguém mais vai ter sede. Já pensou, você toma água e depois não vai ter sede mais nunca? Mas é aquele conhecimento, aquele carisma, aquele entendimento da palavra divina que ele passou para ela. Então deu atenção para ela. Nós andamos tão apressados que não temos tempo de dar atenção às pessoas. Hein? Na nossa casa, temos um parente, um filho, um sobrinho, um pai, com problemas morais, às vezes, muitas vezes, e nós costumamos não ter tempo para eles, para uma conversa. Hein? Jesus sentou e conversou com o samaritano. Aquele que a gente está vendo que está indo para um caminho de dificuldade, a gente sabe que ele pode falir, que ele está com um problema moral, um problema espiritual, às vezes até com vícios. E a gente, para sentar e ter aquela conversa amiga, com compaixão, com calma, sem xingar, sem exigir, sem mandar, sem humilhar. O atendimento é dessa forma. Às vezes uma pessoa de fora, você é educado, você é simples, sorri, mas dentro da família, aqueles que nós somos programados a estar com eles mais tempo, for programado a estar com eles, a nascer ali naquela família, que é tudo programado, nós não damos atenção. Então, nós vamos pensar na mensagem de Jesus. Aceitou Maria Madalena por amiga de sua mãe. Maria Madalena era tida como uma mulher pecadora, uma mulher do mundo, porque Maria Madalena é uma feminista naquela época. Ela não aceitava muitas coisas, muitas leis em cima da cabeça dela. Uma mulher muito inteligente até, por sinal livre. E onde eles tinham muita questão de muita, vamos dizer, muito comportamento hipócrita, muitas coisas, e Maria Madalena não era assim, ela era autêntica. Nem tanto pelos amores livres que tinha, mas mais pelo comportamento irreverente. Os judeus tinham Maria Madalena como uma mulher suja, pecadora. E aí, o que acontece? Ela se aproxima de Jesus, entende a mensagem de Jesus, e ali aquela obsessão que ela tinha de um acompanhamento espiritual que não era bom, Jesus fez com que ela melhorasse, e aqueles espíritos se afastassem. Até diz na Bíblia, 7 demônios, demônio e espírito. E naquele momento, Maria Madalena se transformou em amiga de Maria. Olha, amiga de Maria, amiga da minha mãe, nós, vamos dizer assim, gente, pelo amor de Deus, mamãe com quem que só está andando? Veja só as companhias que só está andando. O que o povo vai falar? Né?